Nós vamos falar hoje sobre um tema especial. O nosso tema de hoje, vamos falar sobre Abel, o homem de fé. Aleluia! E o texto bíblico que nós iremos utilizar para adentrar esta palavra está em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Nós vamos ler esse texto agora em nome de Jesus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Abel, para quem ainda não conhece a história bíblica, Abel foi o irmão de Caim, um dos primeiros seres viventes sobre a terra. Sabemos que Abel e Caim eram filhos, dos primeiros habitantes da terra. E Abel e Caim, eles tinham uma diferença, porque Abel, tudo que ele fazia era o melhor. E uma certa vez o Senhor Deus estava ali pronto para receber aquela oferta, aquele sacrifício tanto de Caim como de Abel. E a palavra do Senhor diz que o Abel, ele deu uma oferta, um sacrifício, o melhor que ele podia. E o Caim não, o Caim ele fez de qualquer maneira. Agora entenda, nós vamos falar hoje sobre Abel, o homem de fé. Por quê? Nós vamos aprender hoje a respeito desse homem que a Bíblia fala que é tão especial. Aleluia. A fé em Deus é o indicador que revela a atitude de um homem em relação a ele. Aleluia. Então, a fé em Deus é o indicador que revela a atitude de um homem ou de uma mulher em relação a ele. O que quer dizer isso? As nossas atitudes, elas vão ser conforme a nossa fé. Aleluia. Conforme a nossa fé que nós exercemos em Deus, é que nós vamos tomar atitudes em nossas vidas. Glória a Deus. Há muitas pessoas que dizem, eu faço da minha vida o que eu quero. Ninguém manda em mim, não é assim? Que algumas pessoas até falam. Mas quando nós aprendemos com Deus, nós entendemos que a vontade de Deus é a melhor para nós. E nesta vontade de Deus, nós colocamos a nossa fé. Então, a fé em Deus é o que indica, é o que revela a atitude que nós teremos em relação ao próprio Deus. Quando nós cremos em Deus, a palavra que Deus nos dá, ela é a palavra última para a nossa vida. É a última palavra para a nossa vida. Aleluia. Um exemplo. Quando nós vamos ao médico, nós chegamos lá e o médico tem todo aquele preparo, aquele estudo, e ele vai dar a direção para nós. O que vai ser preciso fazer para que cure aquela doença, para que melhore aquela situação da saúde nossa. E o médico, dentro da sua sabedoria que ele adquiriu, e conhece um pouco mais do que nós naquela área, não é verdade? Ele vai dar a direção para nós. Agora entenda bem, se a pessoa sair do consultório do médico com a receita na mão, com o pedido de exame, e ela disser assim, que nada, eu não vou fazer nada que esse médico passou. Esse médico está ficando doido da cabeça.
Aí pega aquela receita, rasga juntamente com o pedido do exame, joga no lixo e vai para casa. E continua doente do mesmo jeito. Não teve nenhuma melhora. E muitas vezes o grau da saúde, começa a piorar a saúde daquela pessoa. Mas por que isso aconteceu? Porque ela foi no médico. O médico deu a instrução para ele poder melhorar a sua saúde. Só que ele não creu. Ele não deu atenção para aquela direção que o médico deu. Então, isso indica que aquele paciente, ele não creu no que o médico disse para ele. Então, ele pegou a receita, jogou no lixo, pegou os exames, jogou no lixo e continuou doente. Agora, vindo para a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e aprendemos com ela, é como se fosse uma receita da vida que Deus está dando para nós. Se nós pegarmos essa receita que Deus nos dá e rasgarmos, jogarmos no lixo, a nossa vida continuará a mesma. Se o exame que Deus passa para nós, segundo a sua palavra, nós não buscarmos fazer aquele exame que a Bíblia está dizendo, a direção que a Bíblia está dando, é como se nós pegássemos a direção de Deus e jogássemos no lixo. Assim como aquele paciente pegou a receita e o pedido de exame do médico e jogou no lixo. Os irmãos entendem isso? Então, a fé em Deus é revelada nas atitudes que nós tomamos em relação a Deus. Se nós fizermos uma pesquisa, começar a perguntar para as pessoas, vocês crerem em Deus? Eles vão dizer, claro que eu creio. Desde criança eu creio em Deus, eu confio no Senhor, eu confio em Deus. Aí você pergunta, a segunda pergunta é, então, quais são as suas atitudes mediante essa crença, essa fé que você tem em Deus? A maioria, talvez dirá, que não tem nenhuma atitude segundo a sua fé. Então não adianta. Quando nós não agimos a nossa fé, quando nós não colocamos em atitude nossa fé, e essa atitude ela tem que ser baseada na palavra, o nosso marcador vai dar 0,0 para a fé que nós temos em Deus. A fé, ela não vem pelo que nós falamos, pelo que nós dizemos. A fé é segundo as obras, segundo as atitudes que nós tomamos. E a palavra do Senhor diz que Abel, ele teve uma atitude de quem tinha fé, de quem confiava em Deus, ao ponto, a Bíblia dizer que ele fez um maior sacrifício do que Caim. E o que é um sacrifício? É aquilo que é difícil de fazer, mas Abel confiava tanto em Deus, que ele fez o seu melhor para Deus. Quando nós temos fé em Deus, quando nós acreditamos na palavra de Deus, nós buscamos fazer o melhor que nós temos para o Senhor. Isso na nossa oração, no nosso louvor, em qualquer trabalho que nós vamos exercer para Deus, se nós vamos evangelizar uma pessoa, nós vamos fazer o melhor. Aleluia. Você vai buscar fazer sempre o melhor. E isso vai indicar, vai revelar a fé que você tem em Deus. Através da sua atitude para com Deus, é que você vai revelar a fé real que você tem com Deus. Agora, o paciente sai do consultório médico, passa na farmácia, compra o remédio certo, toma direitinho, vai lá no exame, no laboratório, faz os exames tudo certinho. Aí daqui 7 dias, daqui 15 dias, ele volta no médico para fazer uma revisão. E o médico olha assim para ele, pega os exames e fala, não, meu senhor, não, minha senhora, está tudo correto. E por que está correto? Não, com certeza o senhor, a senhora, seguiu direitinho a receita, a direção que eu dei para a senhora, para o senhor. Por isso que aconteceu a melhora da sua saúde. Irmãos, quando nós temos uma atitude conforme a palavra de Deus, nós vamos ver o poder de Deus operando em nossa vida. E isso vai indicar a nossa fé em Deus. E aí, a nossa fé vai sair do patamar 00 e vai começar a subir para 20, para 30, para 50, até chegar no 100%.
E aí nós vamos ver os milagres de Deus acontecendo em nossa vida. Aleluia! Vamos lá. A vida da fé se resume em 3 Cs, 3 letras C. Primeiro, confiança em Deus. Segundo, consagração a Deus. Terceiro, comunhão com Deus. Aleluia. Primeiro, a confiança em Deus. A palavra do Senhor diz no Salmo 40, verso 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Olha só, irmão, que palavra interessante para nós. A Bíblia diz que bem-aventurado, bem-aventurada, mais do que feliz, é aquela pessoa que põe no Senhor a sua confiança. Então aí, a confiança em Deus é a síntese, é uma das partes desse resumo da nossa fé. Quando nós confiamos em Deus, nós somos bem-aventurados, nós somos mais do que felizes. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que eu vou ser desrespeitoso com as pessoas? Não. Aqui está dizendo que aquela pessoa que é bem-aventurada é aquela que põe a sua confiança no Senhor e ela não se deixa levar pelo que os soberbos dizem, pelos que os mentirosos dizem, porque ele está seguindo a palavra, ela está seguindo a voz de Deus e então ela não respeita, não as pessoas, mas ela não se aglomera, não se ajunta nas atitudes que os soberbos têm e nem que os mentirosos têm, porque ele está sendo direcionado pela palavra, ela está sendo direcionada pela voz de Deus. Isso é você confiar em Deus. E a Bíblia diz que aquele que confia em Deus, ele é bem-aventurado, ela é bem-aventurada, ou seja, mais do que feliz. A nossa fé se revela na nossa confiança em Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Segundo, olha só, confiar é estar seguro, crer e depositar fé em Deus e ter paz. Isso é você confiar em Deus, irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas. Confiar é estar seguro. Aleluia, glória a Deus. Observe bem, um exemplo para você poder entender melhor. Quando você está andando pelas ruas, você precisou ir em algum local para resolver algum problema, comprar alguma coisa do supermercado, e o tempo é aquele tempo que está meio querendo chover. O que você faz quando começa a dar aquela ventania que parece que a chuva está chegando? A gente procura um local fechado. Se não dá tempo de chegar em casa, a gente corre para um supermercado, corre para um armazém, corre para algum lugar que possa ser fechado, porque ali dentro você se encontra, você tem a sensação de estar mais seguro. Isso é confiar em Deus. Quando você confia em Deus, a Bíblia diz: aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, esse está seguro. Amém? Glória a Deus. Então, confiar em Deus é estar seguro nele, é crer nele, é depositar a fé nele e ter paz. Por que o mundo hoje não tem paz? As pessoas hoje estão arrancando os cabelos da cabeça. Por quê? Porque não aprendeu ainda a confiar em Deus. Quando você confia em Deus, como diz aquela canção, quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram. Aleluia! Então, confiar em Deus é estar seguro nele, é crer nele. Assim como Abraão creu. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Amém, queridos irmãos? O que é isso? Já não havia esperança, mas mesmo assim Abraão creu.
e a palavra do Senhor diz que o filho da promessa veio para ele. O Isaac nasceu. Amém? Depositar a fé em Deus e ter paz. Deposite sua fé no Senhor. Confie em Deus. Esteja seguro em Deus. Creia em Deus. Confiar é crer. Então creia. Creia no que a palavra de Deus tem revelado ao seu coração. Creia no que Deus tem falado com você. Não dê ouvidos a A, B ou C. Dê ouvidos à voz de Deus, ao que Deus tem revelado ao seu coração. E siga nessa direção que Deus está te dando. Porque aí você vai ser mais que vencedor. Aí você vai ser mais que vencedora no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Segundo ponto. Consagração a Deus. Depois da confiança em Deus, vem a consagração a Deus. Êxodo 30, 29, diz assim: assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Aleluia. Consagrar, irmãos, é se santificar, é se dedicar a Deus e seu serviço. É dedicar-se a alguém dedicar alguém ou algo ao serviço do Senhor. É se preparar para Deus. Então, depois de confiar em Deus, o segundo passo para a fé é você consagrar sua vida ao Senhor. E o que é consagrar sua vida ao Senhor? É você se santificar. Às vezes, nós falamos em santificação e as pessoas pensam que é uma coisa de outro mundo. Mas a palavra santificação, ela quer nos dizer separar-se para Deus. É se dedicar a Deus e ao seu serviço. Amém? É você se separar para o Senhor. É por isso que eu tenho falado aqui para você, tanto você, irmãos e irmãs da igreja, como para qualquer amigo e amiga que nos assista. Será que você tem separado um tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, para aprender mais de Deus? É importante isso. É necessário que nós aproveitemos o nosso tempo para aprender mais de Deus, para ler um bom livro, para ler a Bíblia, para buscar mais ao Senhor. Porque, afinal de contas, nós fomos consagrados no altar do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos consagrados ali no altar do Senhor. O pastor faz uma oração. A nossa vida é entregue a Deus, é recebida por Jesus e nós automaticamente estamos consagrados ao Senhor. E nós precisamos a cada dia nos consagrar, nos separar para Deus, nos santificar. É o caminho da fé, é a consagração a Deus, é se dedicar ao Senhor e ao seu serviço. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos aprender isso. Consagrar-se ao Senhor. Terceiro ponto. A comunhão com Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão é associação com alguém, envolvimento de amizade com ela e incluindo participação nos seus sentimentos, nas suas experiências e na sua vivência. O que é comunhão? Comunhão é um relacionamento que envolve propósitos e atividades comuns. O que é comunhão? Comunhão é sinônimo de parceria. Aleluia. O terceiro C, terceiro ponto que nós estamos vendo hoje é a comunhão. A comunhão, irmãos, é a associação que nós temos com Deus, é a parceria, é o relacionamento que nós temos com Deus. Isso faz parte da fé. E isso faz parte para que a nossa fé continue, para que nós não venhamos ser, a nossa fé venha morrer, a nossa fé venha murchar. Nós precisamos ter essa parceria com Deus. A Bíblia diz que numa certa ocasião, Deus fala para Moisés: olha, Moisés,
pode você agora marchar junto com o povo, e eu vou enviar um anjo com você e com esse povo. O povo estava dando um pouquinho de trabalho para Deus. Isso é só naquela época, que hoje não existe mais isso, né? O povo dá trabalho para Deus. Mas naquela época, o povo estava dando muito trabalho para Deus, Deus estava muito chateado com o povo. E então ele falou para Moisés: olha, Moisés, pega o povo e marche. Eu não vou com vocês. Vou mandar um anjo, porque esse povo é muito obstinado, rebelde. Sabe o que Moisés falou para Deus? Senhor, não me faça sair daqui sem a tua presença. Eu só vou se o Senhor for comigo. Se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Aleluia. Por que Moisés falou isso? Em outras palavras, Moisés estava dizendo assim: Senhor, eu tenho uma parceria contigo. Eu sou associado contigo. Eu tenho um relacionamento contigo. O Senhor me chamou para esta libertação, para esta obra. E agora eu não posso continuar sem o Senhor. A minha comunhão não pode ser quebrada. Eu preciso do Senhor comigo. Não me faça sair daqui sem a tua presença. Isso é comunhão com Deus, irmãos. É você sair da sua casa sabendo que Deus está com você. É você dormir sabendo que Deus está cuidando do seu sono. É você sair para trabalhar, para estudar, para resolver qualquer coisa, sabendo que Deus vai com você para abençoar a tua caminhada. Aleluia! Então nós precisamos colocar isso no coração. Confiança em Deus. Comunhão com Deus. Consagração a Deus. Isso é importante para nós como servos do Senhor e para qualquer pessoa. Abel tinha todas essas características e por isso se tornou um homem de fé que agradou o coração de Deus. Siga essa direção e começará a se tornar um homem ou uma mulher de fé. Amém, queridos irmãos? Então nós precisamos entender isso. Precisamos compreender o que Deus tem para a nossa vida. Abel, ele foi um rapaz, um homem, que ele conseguiu conquistar o coração de Deus através da sua fé, através da sua confiança no Senhor. E você? E eu? E nós? Será que nós temos trabalhado para que essa confiança no Senhor, ela venha a ser especial, ela venha a ser poderosa, ela venha a ser abençoadora? Irmãos, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então, por isso que o pastor Ismael volta e meia está falando aqui sobre fé. Por quê? Porque se a gente não tiver fé, a gente não vai conseguir alcançar o coração de Deus. Se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas. Se nós não tivermos fé, Deus não se moverá em nosso favor. Por que que Deus, ele atendeu ao sacrifício de Abel, mas não atendeu o sacrifício de Caim? Porque Abel fez um sacrifício com fé. Ele fez o seu melhor. E Deus conhecia as motivações do coração de Abel. Deus conhece as motivações do coração de cada um de nós. Deus sabe. Amém? O porquê muitas pessoas, às vezes, elas têm a oportunidade de participar da live e não participam. Deus sabe. Deus conhece a motivação do coração de cada um. E Deus sabe o porquê que você está participando agora dessa live. Deus sabe as motivações que trouxeram você até aqui. Mas eu quero dizer para você que Deus tem uma bênção para a tua vida. Basta você confiar, consagrar-se e buscar ter comunhão com Deus. Amém, queridos irmãos? O que é comunhão? Para ficar mais fácil para você entender.
é o relacionamento que você tem enquanto filho com pai e mãe. Amém? Quando vocês moram na mesma casa. E aí o pai acorda, a mãe acorda, o filho acorda, tomam café juntos, almoçam juntos, jantam juntos. Se precisar resolver alguma coisa, sai todo mundo junto para resolver. Ou então um caso que só um precisa sair, mas logo volta para aquela comunhão dentro do lar. Irmãos, Deus ele quer ter comunhão conosco. Deus ele quer estar mais perto de nós. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Confiança em Deus, consagração a Deus e comunhão com Deus. Lembra de Davi, não pecou? Davi pecou contra Deus. O profeta Natan foi ao palácio e disse: Davi, ó rei, tu pecaste contra o Senhor. E quando Natan disse isso, Davi caiu em si, percebeu que tinha pecado. E então ele ora ao Senhor. E está lá no Salmo 51. Ele ora ao Senhor e diz: Senhor, torna a trazer de volta para mim a alegria da salvação. Não retires de mim o teu espírito. Aleluia. Então Davi se preocupou com a comunhão com Deus. Davi se preocupou em estar ligado com Deus. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, e vocês são os ramos. Se vocês estiverem desligados da videira, para nada mais presta a não ser jogado no fogo. Vós sois os ramos, e sem mim nada podeis fazer. Os ramos precisam estar ligados na videira. Isso chama-se comunhão com Deus, por meio de Jesus. Aleluia, queridos irmãos. Então, que você pense nisso. Tenha confiança em Deus. Tenha consagração ao Senhor. E tenha comunhão com Deus. Quando você trabalhar nessas três áreas, você pode ter certeza que a sua fé, ela vai ser ativada. E você vai começar a ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, no meio da sua família e na sua casa, em nome de Jesus.